Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Antes de Publicar. Aqui falo sobre desinformação, fake news, deepfakes, inteligência artificial e comportamento nas redes sociais. A partir da minha experiência como jornalista e cidadã, reflito sobre como conteúdos falsos ou manipulados circulam, por que eles despertam tanta reação emocional e qual é a nossa responsabilidade antes de compartilhar, comentar ou julgar alguém no ambiente digital. Quando falamos notícia falsa, existe um risco de dar aparência jornalística a algo que não passou por apuração, verificação, responsabilidade ou compromisso público. Notícia, no sentido jornalístico, precisa de critérios, precisa de fonte, contexto, checagem, edição, responsabilidade. Por isso, em muitos casos, a palavra desinformação descreve melhor o problema, porque ela envolve conteúdos falsos, manipulados, descontextualizados ou aqueles conteúdos que são apresentados de uma forma distorcida. E uma das coisas mais difíceis hoje é que a desinformação nem sempre aparece como uma mentira absurda. Muitas vezes, ela mistura um dado verdadeiro com uma interpretação mais enviesada, usa uma imagem real fora de contexto, pega uma fala incompleta, coloca uma manchete alarmante, usa um tom técnico, usa uma pessoa com uma aparência de autoridade. E quando nós percebemos, aquela mensagem já ganhou uma aparência de verdade. A mentira no mundo digital nem sempre chega gritando. Às vezes, ela já chega bem editada. Conteúdos que despertam medo, raiva, indignação ou choque tendem a gerar mais reação, mais comentários, mensagens de ódio, e essa reação vira engajamento nas redes sociais. Muitas vezes, uma pessoa compartilha uma informação falsa sem intenção de enganar. Ela compartilha porque aquilo confirma uma crença dela, porque provoca uma revolta, ou porque parece defender uma causa que ela acha importante, porque veio de alguém em que ela confia, ou porque todo mundo começou a comentar. E é aí que nós precisamos analisar com mais cautela. Nem toda desinformação depende apenas de robôs ou grandes estratégias organizadas, porque pessoas comuns, elas também ajudam a espalhar conteúdos falsos quando compartilham sem verificar. E isso também não significa culpar apenas o indivíduo. As plataformas, elas têm responsabilidade. Os algoritmos têm responsabilidade. Quem produz desinformação de uma forma planejada tem responsabilidade, mas nós também precisamos olhar para o nosso comportamento. Por exemplo, por que eu compartilho isso? Eu li a matéria inteira ou apenas a manchete? Eu estou reagindo com um pensamento mais crítico ou eu estou reagindo apenas com raiva, com emoção? Essa pergunta é essencial porque vivemos em uma cultura de velocidade. Tudo pede uma resposta imediata. Nós temos que comentar agora, reagir agora, postar agora, julgar agora, compartilhar agora. Só que a nossa vida em sociedade, ela não pode ser guiada apenas pelo impulso. Com o avanço das inteligências artificiais generativas, esse cenário ficou ainda mais complexo. Hoje, temos ferramentas de IA que conseguem produzir textos, imagens, vozes, vídeos, apresentações e conteúdos com uma rapidez impressionante. E isso pode ser muito positivo. A IA, ela pode ajudar em pesquisas, na organização, criatividade, aprendizado, produtividade, mas o problema não está na existência dessa tecnologia. O problema está no uso que nós fazemos dela. A mesma ferramenta que ajuda alguém a estudar também pode ser usada para criar uma imagem falsa. A mesma tecnologia que melhora a comunicação, ela pode ser usada para simular uma fala. A mesma IA que organiza ideias, ela pode ser usada também para fabricar discursos, manipular reputações e influenciar decisões coletivas.
Os deepfakes são um exemplo forte a respeito disso. Quando vemos um vídeo de humor com uma situação absurda, muitas vezes conseguimos perceber que aquilo não é real. Mas quando o vídeo envolve uma pessoa pública, um jornalista, um político, uma celebridade ou alguém próximo, a situação começa a mudar. Um vídeo bem feito pode sim confundir, pode afetar reputações, pode gerar ataques, pode influenciar eleições, pode destruir a imagem de uma pessoa antes mesmo que ela tenha tempo de se defender e pode causar até a morte de alguém. Por isso, o letramento digital, a educação para as mídias, essa alfabetização midiática não é algo que a gente aprende uma vez e pronto, acabou. É um processo que precisa ser contínuo, porque a inteligência artificial, as tecnologias, elas continuam em constante mutação. O Tribunal Superior Eleitoral passou a estabelecer, inclusive, regras para o uso de conteúdos sintéticos em propaganda eleitoral, incluindo a necessidade de informar quando uma imagem, um áudio, um vídeo ou um texto ele foi criado ou alterado por IA. Isso mostra que a discussão não é apenas sobre a tecnologia, mas também envolve a vida em sociedade, a política e toda a coletividade. Quando a informação falsa circula durante um processo eleitoral, ela não afeta apenas uma pessoa. Ela pode afetar a percepção de milhares de eleitores. Pode alterar debates públicos, fortalecer discursos de ódio, pode enfraquecer a confiança nas instituições. Combater a desinformação não deveria ser uma pauta de um partido A ou um partido B. Não deveria depender de gostar ou não de um político, uma empresa, uma celebridade ou um influenciador. O foco precisa ser a responsabilidade com a verdade. A mentira, ela pode servir a qualquer lado. A manipulação, ela pode ser usada por qualquer grupo. A desinformação, ela não escolhe apenas uma ideologia, ela se adapta aos interesses de quem deseja controlar as narrativas. Outro ponto que me chama muita atenção é como as redes sociais, elas também criaram uma espécie de tribunal digital. Antes de checar, muita gente julga. Antes de entender o contexto, muitas pessoas atacam. Antes de saber se uma informação realmente é verdadeira, a pessoa compartilha, ela não liga de verificar ou de confrontar as suas próprias opiniões. Quando a verdade aparece, muitas vezes o estrago já foi feito. O cancelamento mostra muito bem isso. Existem críticas necessárias, existem cobranças legítimas, existem situações em que a sociedade precisa se posicionar, mas também existem os linchamentos virtuais baseados em recortes, boatos, informações incompletas e interpretações apressadas. Quando isso acontece, a internet ela deixa de ser apenas um espaço de debate. Ela vira um espaço de punição e uma punição que não é privada, é uma punição pública. Por isso, antes de você comentar, compartilhar ou atacar alguém, talvez uma pergunta que seria mais honesta nesse caso seria perceber, verificar, eu tenho um contexto suficiente a respeito disso, eu sei o que aconteceu, eu estou ajudando a esclarecer ou apenas eu estou aumentando o barulho a respeito desse tema? A forma como lidamos com a informação influencia as nossas escolhas, as nossas relações, a nossa democracia e a sociedade que estamos construindo. E esse foi o nosso terceiro episódio do Antes de Publicar. Eu sou Yasmin Santos, jornalista, e este é um espaço para pensarmos juntos sobre comunicação, comportamento, mídia, inteligência artificial e vida em sociedade no mundo digital. Até o próximo episódio.